Olá, boa noite, meus amigos, amigas do Reflexões Psiquiátricas. Nessa noite de segunda-feira bastante fria em São Paulo, nós vamos receber um queridíssimo professor de psiquiatria, um grande professor de psiquiatria, né, o professor Amaury Cantilino, de Pernambuco, e eu soube, vou fazer uma fofoca aqui para vocês, que ele é um maravilhoso saxofonista, professor de sax. Então eu vou homenageá-lo. Não sei se esse óculos está bom, eu não estou me enxergando mais nada. Peraí, vamos ver se é assim. Tá bom. Eu vou homenageá-lo com uma música aqui de sax. Vamos ver se eu consigo. Olha, Amaury. Round Midnight com Dexter Gordon. Então a gente hoje vai falar de saúde mental da mulher. Silvia, boa noite, Silvia. Estou esperando o poema. Espero que você lembre do meu poema. Bia, boa noite. Dri, boa noite. A gente está ouvindo Round Midnight com Dexter Gordon, porque o nosso convidado de hoje, o professor Amaury Cantilino, é um saxofonista maravilhoso. Ele deu aula para esse povo aí, para o Dexter Gordon, Charlie Parker, ele deu aula para esse povo todo. Eu não sei se ele já entrou. Vamos ver se ele já entrou. O Ebra, meu amigo, boa noite. Aquela peça de Shakespeare que você me indicou, ainda não fui, mas lindíssima. Rosângela, você entrou, Amaury? Não, cadê? Cauane. Será que eu... Opa! Agora sim, meu amigo. Aí, eu soube, botei aí um sax maravilhoso, porque eu soube que você deu aula pro Charlie Parker, pro Dexter Gordon, pro Stan Getz, não foi? Você não foi professor deles? Olha, na vida e da música eu sou apenas um amador. Tá certo. Amaury, você tá me ouvindo bem? Tô escutando bem. E por aí, como é que tá? Tá. Ótimo. Vamos perguntar aos amigos que estão nos acompanhando aqui. A live hoje será sobre saúde da mulher, saúde mental da mulher, né? Sobre período perimenopausa, nós vamos falar muito de depressão. As pessoas entram e estão perguntando para nós o que é. Pessoal, fala para nós aí se vocês estão ouvindo bem a mim e ao professor Amaury. Tá? Bom, o pessoal daqui a pouco fala. Amaury, professor Amaury Cantilino é professor adjunto do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco. Você é diretor do Programa de Saúde Mental da Mulher da Universidade Federal de Pernambuco. Você é um grande pesquisador, tem vários trabalhos publicados, é uma pessoa que todos nós respeitamos e gostamos muito. Está lançando um livro daqui a pouco, ainda não lançou, né? Vai sair daqui a pouquinho. Então, vai sair em outubro. Olha, vai sair em outubro? Isso. Bom, eu agradeço demais você ter sido gentil e aceito esse convite aqui para a gente bater papo, viu? O prazer é todo meu, assim. O prazer e a honra, porque no final das contas, participar de uma live com Taque Cordaz é hoje um privilégio, viu? Tá Pelo certo. que eu andei observando das lives anteriores, eu fico até intimidado de estar aqui presente, porque vejo que é um grupo seleto de pessoas que acaba aparecendo aqui na sua tela. Então, fico muito honrado, muito grato. Não, muito obrigado, muito obrigado. E você faz parte desse grupo seleto. Você sabe que eu nunca ouvi ninguém dizer que não gosta de você. Você é uma unanimidade na psiquiatria brasileira em termos de conhecimento, em termos de ética, em termos de relacionamento pessoal. Todo mundo gosta muito de você, Amaury.
Bom, o que Mas que nós vamos beleza. falar hoje? Qual é o prato do dia? O que que você está estudando agora? Olha, é o seguinte, a gente vai lançar em outubro, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o livro que é Transtornos Mentais na Mulher. Já tem um tempo, né, professor, que a gente anda estudando esse assunto, desde 2003, que eu trabalho com saúde mental da mulher, especificamente mais psiquiatria perinatal. O que é a psiquiatria perinatal? São aquelas particularidades da nossa especialidade durante a gravidez e durante o período do pós-parto. A gente sabe que esse é um período de imensa vulnerabilidade para o aparecimento e para o agravamento de transtornos psiquiátricos na mulher, né? Talvez seja o período de maior incidência de transtornos psiquiátricos na mulher. Isso por conta de uma série de coisas, né? A gente pode discutir um pouco esses fatores de vulnerabilidade psicossociais e também biológicos que existem durante esse período. Então, podemos falar hoje de psiquiatria perinatal, podemos falar hoje também, se a gente quiser estender o tema, porque quando a gente fala em saúde mental da mulher, isso inclui também a gente falar sobre alguns aspectos psicológicos que têm a ver com a feminilidade, né? Alguns aspectos também que podem fazer parte especialmente, né, da vida da mulher, favorecendo, né, a possibilidade de transtornos mentais, como a violência por parceiro íntimo, violência contra a mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, como acaba sendo vivenciado essa dupla jornada que a mulher acaba ficando exposta, né? A própria questão de uma sociedade, que é uma sociedade que tem os seus aspectos ainda muito montados para uma divisão de papéis, né, que hoje já não cabe mais em termos de realidade, e que faz com que muitas vezes haja uma certa confusão, né, na cabeça dos homens, na cabeça das mulheres, quanto a essa inclusão da mulher aí no mercado de trabalho, na participação ativa, seja na política, seja no mercado de trabalho, seja nas maiores esferas, né, relacionadas a poder. Então, a gente tem aí uma miscelânea de assuntos que a gente acaba estudando aí na saúde mental da mulher. Sem contar, né, os transtornos psiquiátricos que ocorrem relacionados às oscilações hormonais, aos hormônios sexuais femininos, e aí foi muito bem mencionado aí o climatério, essa época do climatério, e também, por que não falar do transtorno disfórico pré-menstrual, né, que também é uma coisa bem específica. Amaury, eu adorei esse seu início, porque, inclusive de pessoas muito íntimas, eu tenho recebido muitas críticas dizendo que a gente deveria se ater à medicina, a gente deveria se ater à psiquiatria. E eu imagino, pela tua resposta, você concorda que não dá para fazer medicina, fazer psiquiatria, sem discutir. Agora você está falando do patriarcado, aspectos sociais, né? Aspectos profissionais, mercado de trabalho. Quer dizer, a gente não consegue ser médico ou psiquiatra sem colocar toda a questão social junto com o que nós estamos trabalhando. Eu imagino que é o que a sua entrada já diz, não é? E isso é o que há de fascinante na psiquiatria, eu costumo dizer, né? A gente estuda desde a molécula dentro do neurônio, o receptor que existe para neurotransmissores ali no neurônio, até se estender ao órgão como um todo, que é o cérebro, as suas interconexões com outros órgãos do corpo, mas a gente não pode esquecer que o cérebro é o órgão do corpo que mais interage com o ambiente, mais até do que a pele, né? É o órgão que mais se modifica por causa de aspectos ambientais. E aí, sendo assim, a gente não pode ficar alheio às questões culturais, às questões sociais. E aí, quando eu falo para os meus residentes, eu digo até o seguinte: olha, quando vocês escolherem fazer psiquiatria, vocês se meteram em algo que é extremamente amplo, porque vocês vão ter que saber de psicopatologia, vão ter que saber, obviamente, muito bem de psicofarmacologia, vão ter que saber bem de neurociências, mas também vão ter que entender de literatura, vão ter que entender de sociologia, vão ter que entender de filosofia e vão ter que assistir até Big Brother, porque, no final das contas, qualquer coisa que afete o ser humano é objeto de estudo da psiquiatria. Eu acho que até política, não no sentido partidário, mas no sentido aristotélico, de que todos nós somos seres políticos, é importante para o psiquiatra, né? Mas vamos começar o seguinte: a gente sabe, e você vai explicar para um monte de gente que está te ouvindo agora, inclusive colegas e não colegas,
que as mulheres apresentam maior risco para desenvolver transtorno psiquiátrico ao longo da vida, né? Quais são as fases ao longo da vida que mulheres apresentam maior risco de desenvolver transtornos psiquiátricos ou de apresentar transtornos psiquiátricos? Sobretudo no que tange aos transtornos do humor e aos transtornos de ansiedade, que são os transtornos psiquiátricos mais frequentes, a gente observa que a taxa na mulher é cerca de 2 a 3 vezes maior. E quando é que essa taxa passa a ser maior? Sobretudo quando chega a menarca, ou seja, a primeira menstruação. A partir de então, as meninas, né, as adolescentes, começam a ter uma chance maior de apresentarem depressão e transtornos de ansiedade. E isso vai até o final da vida reprodutiva com a menopausa, né? Então, durante essa faixa, né, que é a faixa que a gente chama de reprodutiva, a mulher tem uma chance cerca de 3 vezes maior de apresentar transtornos afetivos do que os homens. Depois a coisa vai voltando a confluir, quando a gente pensa em incidência, até que quando a gente pensa em idoso, a incidência fica mais ou menos parecida entre homens e mulheres. Então a gente tem aí uma ampla faixa da vida adulta, né, da vida reprodutiva, onde há essa vulnerabilidade maior. Quer dizer, na menarca, quando a menina começa a menstruar, no período pré-menstrual, durante a gravidez, no climatério, todos os períodos de oscilação hormonal são períodos de maior risco na vida da mulher, é isso? Perfeito. Um dos fatores que certamente colabora para essa incidência maior de transtornos afetivos são os fatores hormonais. A gente sabe que as oscilações nos níveis de estrógeno e progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, não necessariamente o nível deles, se o nível está baixo ou se o nível está alto. Não adianta a gente fazer exame para a gente saber isso. Porque, na verdade, são as oscilações abruptas nos níveis dos hormônios sexuais femininos que podem provocar um certo desbalanço, vamos chamar assim, da neuroquímica cerebral. A gente tem receptores de estrógeno no cérebro. A gente tem receptores que não são de estrógeno também, mas que são afetados por essa oscilação de estrógeno que pode ocorrer no cérebro. Então, toda vez que há uma oscilação abrupta, e aí você mencionou bem, a fase pré-menstrual, ali durante o climatério, tem várias irregularidades menstruais e, consequentemente, várias oscilações dos níveis hormonais, e o campeão de todos, né? Ao longo da gravidez, os níveis de estrógeno sobem gradualmente ao longo dos 9 meses. De maneira que, ao final do 9º mês, o nível de estrógeno alcança níveis centenas de vezes maiores do que os níveis pré-gravídicos. E veja que coisa interessante, Taki. Nas primeiras 48 horas de pós-parto, esses níveis que estavam lá em cima, num pico que a mulher nunca teve na vida, vão cair abruptamente para os níveis pré-gravídicos. Então, é uma pancada hormonal bem significativa. Se a gente pensa em gravidez e puerpério, num período onde a mulher sofre, né, ou pelo menos está sujeita a uma série de adaptações também psicossociais. Vamos imaginar, né? Você deve conhecer o mito de Deméter, né? A deusa grega que foi tirado o filho dela, e Deméter estava disposta a matar a humanidade inteira para poder recuperar o filho dela. Então é isso que a sociedade espera de uma mãe. A gente teve ontem o Dia das Mães, e as mensagens todas foram colocadas dessa maneira, né? A mãe como uma heroína, a mãe como uma protetora, a mãe que sacrifica a vida dela pela vida dos filhos. E aí é isso que se espera da mãe, é isso que a mulher espera que ela faça. Isso é uma carga significativa, concorda comigo? Então essa assunção do papel de mãe, essa responsabilidade, essa mudança de papel existencial é algo que eventualmente pode ser sentido como uma carga emocional muito importante. Além disso, é nesse período que ela vai precisar aprender como é que amamenta, e nem sempre amamentar é algo tão simples quanto a gente vê nas novelas. Faz fissura, dá dor mamária, né? Faz com que ela acorde 2, 3 vezes ao longo da madrugada, e ela vai ter uma privação de sono que vai ser muito significativa. E a gente sabe que privação de sono é um dos maiores desencadeadores de transtornos do humor. Ela vai ter uma alteração significativa na estrutura familiar, porque antes existia ali, né, se for uma primípara, existia o pai e a mãe, né? E aí passa a existir um terceiro, que é o filho. A mãe fica, por causa daquela situação toda no pós-parto, das demandas do bebê, fica muito voltada para os cuidados com o bebê, e aí o pai fica um pouco ausente aí dessa história,
Nem todo pai ele consegue dar uma mãozinha, né? Mãozinha não, né? Aquela contribuição, vamos chamar assim, para os cuidados com o bebê. E aí isso muda um pouco a dinâmica. A gente tem uma presença maior de familiares em casa, até se tudo der certo. No entanto, a sogra, que aparecia lá uma vez por mês, passa a aparecer todos os dias, começa a dar opinião, conselhos que eventualmente são bem-vindos, mas eventualmente não são bem-vindos, né? Além do que, a gente falou do mercado de trabalho. A mulher, ela no pós-parto, ela vai ficar ali durante 4 meses, 6 meses, às vezes mais tempo fora do seu ambiente de trabalho. E quando ela vai voltar, ela tem 2 problemas que ela vai ter que resolver na cabeça dela. O primeiro, será que quando eu voltar para o meu trabalho vai estar garantido? A pessoa que ficou no meu lugar, será que não é melhor do que eu? Segundo problema, com quem eu vou deixar meu filho? E aí é interessante, Taki. Uma vez eu ouvi uma paciente minha, algo que me deixou muito, muito impactado. Ela disse o seguinte: doutor Mauri, quando eu saio de casa para trabalhar, eu saio de 7 da manhã e aí eu fico pensando assim, caramba, eu estou saindo, eu não sou uma mãe boa porque eu estou saindo de casa. Eu estou deixando meu filho aqui com a vizinha, eu estou deixando aqui meu filho com cuidados de uma terceira pessoa. E aí eu volto do trabalho, assim, às 5 da tarde, me sentindo a pior pessoa do mundo, porque fico culpada com aquela situação toda. O meu marido, ele também sai às 7 horas da manhã para trabalhar e chega às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, mas ele chega com aquela cara triunfante de quem fez o papel dele. Ele não chega, não tem essas preocupações todas de culpa, porque não sabe com quem ia deixar os filhos, será que o filho ficou bem cuidado? Não. Ele saiu e voltou pensando que cumpriu com o papel dele. Eu saio e volto pensando que fiz mal o meu papel. Percebe que existe algo diferente que ocorre Claro. Nas mulheres, né? E é importante a gente tranquilizar as mães. Eu li há algum tempo atrás um estudo sobre resiliência, mostrando para as mães que não precisam ficar culpadas. Mães que trabalham fora, ou mães que ficam o tempo todo com a criança pode ter um desenvolvimento perfeito, mesmo em mães que trabalham fora, né? Porque senão fica essa coisa de eu sou uma mãe ruim porque eu tenho que trabalhar fora. Agora, vamos lá. Eu lembrei de uma doença, aí você vai me dizer, que o estrógeno e a progesterona protegem. E a hora que você começa a ter a queda, sobe. Quer dizer, parece que na esquizofrenia é mais em homens e a mulher fica protegida. A hora que você entra no climatério e menopausa, alguém falou aí, você aumenta o risco de esquizofrenia. Só dar um abraço para o nosso querido professor Carlos Vasconcelos, que está te assistindo aí. Essa live vai ficar gravada. Tá? Muito então, bem. os hormônios protegem a mulher? Especificamente o estrógeno, ele pode ter uma leve ação antipsicótica. De maneira que as mulheres elas têm uma incidência de esquizofrenia que é mais tardia do que os homens. Né? Se a gente pensa nos homens, vai ter uma incidência de esquizofrenia em torno dos 16 até os 22 anos. Nas mulheres, esse pico de incidência vai ser entre os 22 e os 26 anos. É um pouquinho mais tardio. E aí você falou bem. Muitas mulheres elas ficam, ao longo da vida, com alguns traços de personalidade um pouco mais para o lado esquizoide ou esquizotípico, meio que protegidas da esquizofrenia. Aí quando chega lá pelo climatério, menopausa, né? Quando você tem uma queda e uma falência ovariana, e aí você vai ter um novo pico de incidência de esquizofrenia. Não tão alto quanto aquele dos 20 e poucos anos. É uma curva um pouquinho mais branda no seu pico. No entanto, a gente tem. E muitas vezes aparece em forma de esquizofrenia ou de transtorno delirante persistente, que na mulher tem uma tendência a aparecer também depois da menopausa. Então, é fato. O estrógeno tem um papel protetor. E não só tem isso, como tem alguns trabalhos, Taki, que colocam a terapia de reposição estrogênica como também uma possibilidade de tratamento de esquizofrenia, que nunca vingou, na verdade, na psiquiatria isso. Mas se você pesquisar no ensaios clínicos sobre estrógeno
como tratamento para a esquizofrenia, você vai encontrar, eventualmente, um artigo ou outro que foi melhor do que placebo. Tá. Eu fiquei agora meio atrapalhado com uma pergunta que veio do nosso amigo, mas muita gente aí está ouvindo da gente alguns conceitos médicos, e eu queria que você pudesse. Deixa eu tirar os comentários aqui, pedindo perdão aos amigos, senão as pessoas não. E vou tirar o tal do selo, porque eu não quero que ninguém compre selo. Aqui não é filatelia. Fala pra gente, porque imagino que todo mundo saiba, mas não acho que seja assim. Qual é a diferença entre climatério e menopausa? E no consultório, quando você pega uma paciente que começa um quadro depressivo 6 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses depois da gravidez, e você fala em depressão pós-parto, ela fala, não, depressão pós-parto é só 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente tem um conceito expandido disso, não é? Você pode falar desses dois conceitos? Claro. Menopausa e climatério. A menopausa é a última menstruação. Tá? Então, vamos imaginar aí por volta dos 50, 52 anos, a mulher vai ter a sua última menstruação. E é interessante como o diagnóstico de menopausa a gente só dá 12 meses depois que ela ocorreu. Porque a gente só considera que houve menopausa se a mulher teve a menstruação, que foi a última, e passou 12 meses sem menstruar. Então a gente diz, ela teve a menopausa ali 12 meses atrás. Por quê? Porque durante esse período próximo da menopausa, a mulher tem várias irregularidades menstruais que vai levar também a várias irregularidades do ciclo, do tempo do ciclo dela. Então, aquela mulher que tinha um ciclo regular de 28 dias ou de 30 dias, ela começa a ter irregularidades, passando 2 meses, 3 meses sem menstruar, aí vai lá, menstrua, depois 3 semanas depois menstrua de novo, depois passa 4 meses sem menstruar. Esse período no entorno da menopausa é o que a gente chama de climatério. Normalmente ele começa 4 anos antes da menopausa. Ela começa a ter algumas alterações hormonais e, consequentemente, menstruais, até que 4 anos depois, 5 anos depois, ela tem a menopausa. Então, esse período prévio a gente chama de climatério e depois menopausa ou última menstruação. Ficou claro? E o período expandido? Do pós-parto, nesse caso, né? Isso. É interessante isso, porque durante quando a gente pensa no sistema de classificação em psiquiatria, um dos principais que a gente tem é o chamado DSM, que é o sistema de classificação. Tá picotando para você. Ah, é? E agora, melhorou ou não? Agora voltou. Agora voltou. Tô te ouvindo bem. Voltou? Muito bem. Se a gente pensa no sistema de classificação em psiquiatria, e agora? Melhorou, Taki? Eu acho que nós vamos ter que partir para o 3G, para o 4G. Você não quer? Não quer ver aí se no seu 3G, 4G funciona melhor? Vai aí. E agora, como é que tá? Tá bom, hein? Melhorou? Tá bom, dá até agora não tem o delay de você falar. Tá bom. Então vamos lá, você estava dizendo... No pós-parto, se a gente considera os sistemas de classificação em psiquiatria, eles vão considerar que uma depressão ela é uma depressão perinatal ou pós-parto se ela iniciou-se até o primeiro mês de pós-parto, 4 semanas. No entanto, existe uma sociedade, uma associação de psiquiatras que trabalham especificamente com psiquiatria perinatal, na gravidez e no pós-parto, chamada Marcet Society. É uma sociedade que é muito influente em termos de definição de conduta, em termos de congresso. Então, muitos psiquiatras que trabalham nessa área acabam lendo muito material do Marcet Society. E a Marcet Society considera que não, 1 mês é pouco para a gente considerar que seja pós-parto. A gente vai considerar até 1 ano depois do parto. Por quê? A Marcet Society diz o seguinte, em termos hormonais,
Depois de um mês, a mulher está praticamente recuperada. Ela está praticamente no mesmo nível hormonal que ela tinha antes da gravidez. No entanto, todas as mudanças e adaptações psicossociais que eu mencionei agora há pouco, elas ainda continuarão a existir por pelo menos um ano depois do parto. Então, a depressão pós-parto não é causada apenas pelo fator hormonal. Ela também é causada e influenciada pelos fatores psicossociais, por todo o aprendizado que ela vai ter que ter durante esse período, que vai se prolongar por pelo menos um ano. Então, considera-se que uma depressão, de acordo com a Marseille Society, que surja até um ano depois do parto, ela pode ser considerada depressão pós-parto. Eu acho que eu te joguei rápido para depressão pós-parto antes da gente falar, né, da concepção, da gravidez. A gente queimou etapas, né? Quando uma mulher... Acho que tem duas situações bacanas da gente falar para as pessoas que têm um preconceito danado. Quando uma mulher vem tomando um antidepressivo ou uma medicação para o transtorno depressivo, bipolar, e ela engravida, um monte de gente, colegas nossos, às vezes de outras áreas, ginecologistas, etc., os caras ficam apavorados e mandam tirar tudo. Né? Sim. Ou quando aparece uma depressão no meio da gravidez. E aí fica aquela coisa, não, você não pode dar antidepressivo no meio da gravidez. Vamos esclarecer esse preconceito? Quer falar disso? Essa pergunta foi muito importante. Certa vez, na revista Debates em Psiquiatria, eu escrevi um artigo chamado O Estigma Atravessa a Barreira Placentária. O que é que eu quis dizer com isso? Existe um estigma muito forte em relação aos transtornos mentais, a gente sabe disso. Existe um estigma muito forte em relação à própria psiquiatria e existe um estigma muito forte em relação ao uso de medicações, quaisquer que sejam, durante o período da gravidez. Se você juntar o estigma que tem com os psicofármacos com o estigma que tem sobre o uso de medicação na gravidez, a gente vai ter aqui um super estigma que faz com que muitos médicos fiquem receosos da prescrição. Muitas pacientes elas consideram que seja muito perigoso utilizar um antidepressivo, por exemplo, durante a gravidez, quando, na verdade, os dados de literatura não mostram isso. Os dados de literatura mostram que a taxa de malformação congênita, por exemplo, é muito semelhante ao que se observa na mulher que nunca usou antidepressivo durante a gravidez. Agora, esse fator do estigma, muitas vezes, como você falou, é fomentado também por alguns médicos, né, que às vezes não estão tão atualizados com a literatura. Uma vez eu fiz uma pesquisa aqui, tá, aqui em Recife, junto com um grupo de Buenos Aires, onde a gente avaliou cerca de 200 e poucos médicos. Eram médicos da família, psiquiatras, eram neurologistas, gastroenterologistas, cardiologistas, gineco-obstetras. E o que foi que a gente observou? A gente observou que 50% dos obstetras, por exemplo, superestimam os riscos relacionados ao uso de antidepressivos na gravidez. Você tem uma ideia? E o obstetra, por exemplo, é o médico que ela mais vai se reportar na hora que ela tiver com a prescrição de antidepressivo para perguntar, posso utilizar esse remédio ou não posso utilizar esse remédio? E aí a gente vê que a gente tem uma tarefa difícil, uma tarefa árdua. Nós, como psiquiatras, estarmos presentes nos congressos médicos de ginecobstetrícia para poder desfazer esses preconceitos, essas informações, né, que são informações, digamos, ou desatualizadas, ou informações distorcidas que podem aparecer para eles, para que as mulheres consigam fazer seus tratamentos ao longo da gravidez. Porque a gente sabe que a depressão não tratada faz com que um momento que é um momento de júbilo, né? Você sabe que você está grávida, você está querendo curtir aquele momento da gravidez, vai dividir aquilo ali com suas amigas, com a sua família, eventualmente montar um lugarzinho para o bebê, comprar as roupinhas. Isso tudo pode ser estragado por causa da depressão. Tá? A depressão ela estraga um momento de vida que é muito importante para a mulher. E é um momento de vida importante porque eu digo o seguinte, tá? Teve uma época da minha vida que eu estava lendo muito filosofia. Você gosta de filosofia, né? Eu tenho uma pós em filosofia.
Ah, pois é. E eu estava lendo sobre Eu tenho uma filosofia da foto. existência. E aí eu comecei a ficar com mania de perguntar para as pessoas algumas perguntas existenciais. Uma que eu fazia era o seguinte: perguntava para um monte de gente, qual foi o momento mais importante da sua vida? Eu vou te falar, para as mulheres que têm filhos, era quase unanimidade a resposta: foi o nascimento do meu filho. Então a gente está falando do momento mais importante da vida da mulher, né? Que é a gravidez, o pós-parto, a chegada de um filho. É o momento mais importante da vida da mulher. Mais importante do que o dia do casamento, mais importante do que o primeiro beijo, mais importante do que a primeira relação sexual, mais importante do que a formatura. Imagine, no momento mais importante da sua vida, você está passando por ele com um quadro depressivo, sofrendo, pensando um monte de coisa negativa, com nível de ansiedade lá em cima, preocupações, falta de vontade, falta de prazer. As mulheres, inclusive, se sentem muito culpadas quando elas estão deprimidas durante esse período. Por quê? Porque Uhum. ela sabe que era esperado que ela tivesse contente. Porque, no final das contas, ela pensa na cabeça dela, poxa, é uma bênção estar tendo filho. Tanta gente queria ter filho, eu tenho filho, eu estou grávida e eu não estou conseguindo aproveitar esse momento, não estou conseguindo ter prazer com esse momento. Então elas se sentem culpadas. Não é à toa, Taki, que ao longo dos últimos 10 anos a gente teve uma diminuição no número de suicídios em mulheres na Europa, exceto no período perinatal. Sabe por quê? Porque durante esse período elas não recebem tratamento. Ou não recebem tratamento porque elas não falam sobre o sofrimento delas, com medo do estigma, né? Com medo de se revelarem deprimidas nesse momento, ou com medo de usarem as medicações. Tanto elas com medo de usarem as medicações, quanto os médicos com medo de prescreverem as medicações. E aí é importante que você faça essa pergunta para que a gente possa diminuir aí os preconceitos e falar para as pessoas: os antidepressivos são relativamente seguros durante a gravidez. Eu digo relativamente porque assim eu comparo com outras medicações, né? Eles são relativamente seguros. Uhum. Você tocou num ponto adequado que a mulher, quando tem uma depressão durante a gravidez ou no pós-parto, ela é quase crucificada, porque todo mundo espera dela que ela fique muito feliz. E aí ela está deprimida e o pessoal cai matando. Um outro negócio que eu acho que é importante lembrar, Amaury, é que, tá bom, eu não vou tomar antidepressivo durante a gravidez, eu estou deprimida. A depressão em si é um fator de risco para malformação na criança. Não é só a depressão, se você não tratar. Não é isso? Você trabalha com transtornos alimentares, né? Um dos grandes problemas que a gente tem com a depressão não tratada é exatamente a nutrição materna. Geralmente, as mulheres com depressão não tratada durante a gravidez são mulheres que se alimentam mal, são mulheres que frequentam menos as consultas de pré-natal. Geralmente, são mulheres que vão utilizar mais álcool e outras drogas. Também são mulheres que usam mais outros medicamentos, elas vão deixar de usar o antidepressivo, mas vão utilizar mais medicamentos para tontura, mais medicamentos para gastrite, mais medicamentos para outros problemas, né, que o transtorno psiquiátrico ele abre a porta para outros problemas. E são mulheres que também vão ter uma chance maior de fumarem em excesso durante a gravidez. Então, veja que alguns fatores de risco vão estar relacionados ao fato da mulher estar deprimida. E são fatores de risco que podem levar a uma série de complicações, como parto prematuro, como malformação congênita, como bebê pequeno ao nascer, né? Isso. Alterações significativas do neonato. Então, o fato de não estar tratando a depressão não deixa a mulher segura. Sem contar, tá, uma segunda questão, que é o seguinte: o maior preditor de depressão no pós-parto é depressão durante a gravidez. Então, se a mulher está deprimida durante a gravidez, está com um nível de ansiedade muito alto, ou teve um estresse muito significativo durante a gravidez, ela tem uma chance muito maior de ter depressão pós-parto. E a gente sabe que a depressão pós-parto, ela também estraga um outro grande momento, agora de duas pessoas, da mulher e do seu filho. Tá? Durante esse período E onde do se marido, forma o né? E do vínculo. marido. Também. E é nesse momento do pós-parto também que vai se formar o vínculo da mãe com o bebê, com a mãe com o seu filho. E esse vínculo precisa ser um vínculo seguro, né? Tem um autor chamado Bowlby
que ele descreve, né? O que é o vínculo seguro, o que é o vínculo inseguro. E se observa o seguinte: se a mulher está deprimida durante o pós-parto, apenas 40% delas conseguem fazer um vínculo seguro com seus bebês, versus 90% das mulheres que não estão deprimidas. E a gente sabe que o vínculo seguro tem uma relação muito estreita com o nível de estresse que o bebê vai enfrentar. Se o bebê ele é acalentado, se o bebê ele escuta a voz da mãe, se o bebê ele percebe a presença da mãe acalmando ele com muito mais facilidade vai fazer o seu neurodesenvolvimento. E aí você vai observar que, infelizmente, os bebês de mulheres com depressão pós-parto, o que acaba acontecendo nos estudos de coorte que avaliaram depois de 5 anos, 10 anos, o que acaba acontecendo é um desenvolvimento cognitivo mais baixo, é um desenvolvimento afetivo mais comprometido, é o maior aparecimento de transtornos mentais. Então, é muito importante que a gente entregue para essa mãe a condição de cuidar dos seus filhos, a condição de formarem vínculos saudáveis, que vão ser saudáveis não só para ela, que está precisando do remédio ou está precisando do tratamento psicoterápico, né? Mas vai ser saudável também para o filho, que não está precisando do remédio, mas está precisando de uma mãe que esteja em condições de cuidar dele. As pessoas falam muito do contato visual entre a mãe e a criança, do olho no olho, não é? A maioria, nós esquecemos 3 coisas, certo? Eu esqueci, você certamente tem isso na cabeça. 3 momentos onde a mulher é submetida ou tem questões hormonais importantes ou psicossociais importantes, que também está relacionado com mais problemas psiquiátricos. Tratamentos de infertilidade, aquelas bombas hormonais que elas tomam. Pós-aborto, né? Principalmente quando não recebe apoio psicossocial. Eu estive num congresso na Inglaterra um tempo atrás, que eu estava vendo uma coisa de papel da soja, etc., para mulheres que têm menopausa muito precoce, menopausa cirúrgica muito precoce. Porque eles falavam de risco de problema de Alzheimer, quando você tem uma menopausa muito precoce. Essas coisas também a gente não falou e são muito importantes, né, nessa área que você trabalha. Sem dúvida alguma. Foi interessante você falar de outras, digamos assim, outras alternativas de tratamento que não são as tradicionais, né, de reposição hormonal. Porque até os anos 2000, mais ou menos, se falava da reposição hormonal como a grande solução da vida da mulher, né? Até que se descobriu que a terapia de reposição hormonal poderia causar um maior aparecimento de câncer de mama. E ao contrário do que se pensava antes, que diminuía o risco de doença cardiovascular e de AVC, era o contrário. Ele aumentava a chance de doença cardiovascular e AVC. É claro que assim, existe um timing, né? Um tempo ótimo para você fazer a reposição hormonal para trazer os benefícios todos para as questões afetivas e cognitivas, sem ter tanto risco assim em termos cardiovasculares, né? Que é exatamente o período que a gente chama de perimenopausa, antes de chegar à menopausa. Mas você falou de outros tratamentos também que podem ser importantes, né? Aí você falou da soja, então tem outras possibilidades também de tratamento que são alternativas à reposição hormonal tradicional que não tenderiam a causar tantos problemas assim a longo prazo. Foi muito bem lembrado. Agora, só tem um problema, porque a terapia de reposição hormonal já está muito bem estabelecida como sendo um fator que poderia reverter a vulnerabilidade em termos de humor e em termos cognitivos. Já está muito bem estabelecido. As outras terapias, que seriam terapias mais alternativas, a gente ainda não tem esses dados que possam mostrar que existem benefícios também em termos psiquiátricos e em termos cognitivos. Eu estou escrevendo um pequeno livrinho aí, vai sair daqui a pouco também, com o professor César Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, sobre algumas questões ligadas ao pós-parto, ou ao parto, ou à gravidez, etc. Tem outras coisas que são importantes antes da gente falar de blues, de depressão, etc. Vamos falar um pouquinho de outras coisas? Por exemplo, toque na gravidez pode aparecer, pode piorar. Ansiedade na gravidez. Álcool e drogas na gravidez. Vamos falar de outras coisas. Transtorno alimentar,
Que outras doenças psiquiátricas podem piorar, aparecer durante a gravidez? Ah, foi muito bem lembrado. Já que você vai fazer um trabalho sobre toque na gravidez, não deixe de mencionar, não deixe de citar lá o meu artigo, que é o mais citado de todos. Ele tem mais de 100 citações. Foi um trabalho que a gente publicou na Comprehensive Psychiatry, que, enfim, caiu nas graças eu apareci até no Globo Repórter, à época que esse trabalho foi publicado. E foi um trabalho que mostrou que até 30% dos diagnósticos da mulher do transtorno obsessivo compulsivo, a incidência foi durante o período perinatal. Então, se você considerar que esse período perinatal durou aí, no máximo, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, a gente vai ter o maior pico de incidência de toque na mulher vai ser durante esse período. A gente não pode desprezar isso. E o curioso, tá, que aqui o toque, durante o período perinatal, ele vai cursar com obsessões, mais caracteristicamente obsessões de ideias, né, de ideias de agressividade. Tá? Então, obviamente, né, são ideias egodistônicas, ou seja, a mulher não queria estar pensando aquilo ali não faz parte do que ela considera que seja o valor dela, ou do querer dela, mas vem obsessões de agressividade, que são bem frequentes, e também compulsões de checagem e limpeza, são muito frequentes durante esse período. Então, obsessões de agressividade e compulsões de checagem e limpeza, que a gente observa que aparece desproporcionalmente mais no toque durante o período perinatal do que no toque que tem a incidência fora desse período. E aí, nesse artigo aí Essa mulher aparece não isso. tinha toque antes. Perdão, essa mulher não tinha toque antes da gravidez e o toque aparece primeiramente na gravidez, é isso? No Fenômeno pós-parto, novo. isso, no pós-parto, isso. Ou seja, 30% dos quadros de toque diagnosticados na mulher aparecem primeiramente durante a gravidez e o pós-parto. Mas você falou também de outros transtornos de ansiedade, é fato. A gente observa que, por exemplo, quando a gente fala de depressão pós-parto, existe um componente ansioso muito proeminente. Mas muitas vezes esse componente ansioso é tão proeminente que ele vai preencher também critérios para o transtorno de ansiedade generalizada. Então, a incidência de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, durante o pós-parto também é imensa. Transtorno do pânico. Antes se pensava que a gravidez e o pós-parto eram protetores em relação ao transtorno do pânico. Hoje se sabe claramente, não tem nada disso. Durante a gravidez, a gente sabe que a taxa é mais ou menos semelhante, mas durante o pós-parto, a incidência de transtorno do pânico e a exacerbação de sintomas pré-existentes ocorre com muita frequência. Tá? Então, o pós-parto não é protetor, pelo contrário, ele pode agravar um transtorno de pânico já existente e ter novos casos. E também um outro transtorno que aparece muito frequentemente durante esse período perinatal, tá, é o transtorno bipolar. Tá? Então, infelizmente, até muitos casos desses que a gente acaba diagnosticando como depressão pós-parto, depois a gente vai ter a surpresa de ter quadros de hipomania, de ter quadros de mania, e a gente vai fazer a conversão diagnóstica para transtorno bipolar. Então, tá me escutando? Estou te escutando. Tá. E aí a gente vai fazer a conversão depois diagnóstica para o transtorno bipolar. Então você percebe que é um período fértil para o aparecimento de vários transtornos mentais, não só depressão. Eu não sei. Bom, vamos falar um pouquinho de álcool, drogas. Álcool não tem. Acho que não tem quantidade segura durante a gravidez. Droga, maconha, tabaco. Eu não sei se você vê esse fenômeno, se você concorda comigo. Eu estou a fim de matar um monte de colegas que o cara usou mal e mal um antidepressivo e aí a segunda opção dele é canabidiol. O cara fica dando maconha, fica dando canabidiol para os pacientes. Quer dizer, não tem nenhuma... a meu ver, a literatura ainda não defende isso, né? E você já viu... eu vi uma revista americana outro dia, um artigo, canabidiol em grávidas. Você está vendo essa coisa aventureira de ficar dando canabidiol para todo mundo? É o seguinte, tá? Os dados que a gente vai ter na gravidez, de qualquer fármaco que seja, eles vão ser fármacos que é o seguinte:
quanto mais ele for usado, maior a chance que tem do pesquisador que usou aquele fármaco relatar na literatura. Depois você faz estudos de coorte, depois você faz estudos mais amplos, onde você tem países com um sistema de saúde muito bem aparelhado em termos de registro, para que você observe uma quantidade grande de mulheres que foram expostas àquele agente durante a gravidez ou durante a lactação, para você saber depois o que foi que aconteceu. São chamadas coortes retrospectivas. É de onde a gente tira os melhores dados para que a gente faça afirmações durante esse período. E, infelizmente, a gente não tem coortes retrospectivas bem realizadas com canabidiol durante a gravidez. E, infelizmente, a gente também não tem estudos, e aí é zero de estudo, de canabidiol durante a lactação. Então, teoricamente, o canabidiol, a gente teria realmente muitas restrições em relação ao uso de canabidiol durante a gravidez e o pós-parto. Sem contar que, assim, o uso em psiquiatria do canabidiol, a gente fica ainda com uma certa dificuldade, né, em afirmar com uma certa propriedade que realmente pode ser útil, né, em alguns problemas específicos. Né? A gente precisaria realmente ter ensaios clínicos um pouco mais robustos, né, ter meta-análises que conseguissem mostrar alguns dados que deixassem a gente mais à vontade para a prescrição, sobretudo quando a gente considera um período de tanta vulnerabilidade, que é o período da gravidez e do pós-parto. Né? Agora, você falando de maconha drogas... não, né? Maconha não, né, Maurício? Rapaz, certamente não. Porque maconha, aí tem, em relação à maconha especificamente, não como fármaco, né, mas como droga de abuso, a gente tem alguns estudos mostrando que, caramba, tem efeitos muito deletérios, né, em termos de desfechos obstétricos, desfechos neonatais. E, infelizmente, tá, Explica desfecho. As pessoas, muita gente aí não sabe o que é desfecho. Explica um pouquinho para não médico aí. Desfecho, assim, é o que vai acontecer no final, né? Então, por exemplo, durante a gravidez, um desfecho obstétrico seria parto prematuro, seria descolamento prematuro de placenta, seria sangramento excessivo durante o parto, seria o bebê nascer com baixo peso ao nascer, seriam todos desfechos obstétricos, né? E a gente observa que os desfechos obstétricos são realmente bem desfavoráveis quando a pessoa está exposta a drogas de abuso, né? E dentre elas a maconha. E, infelizmente, a gente fez eu participei, né, de uma banca, de uma pesquisa realizada aqui no Recife, de taxa de uso de maconha durante a gravidez. Tá, que eu quase caí para trás. Eu não imaginava que tantas mulheres assim se expusessem à maconha, né, se expusessem até a crack, né, a outras drogas, durante a gravidez. Mas, infelizmente, a gente está com um fenômeno social assim, muito forte, né, de drogadição, que faz com que muitas mulheres fiquem realmente dependentes dessas substâncias e entrem na gravidez ainda as utilizando. E a gente sabe que isso vai ser um prejuízo grande, né? Não só para ela, como para a prole. Eu li outro dia um artigo que a mulher não se dá conta que ela não fuma maconha, mas o parceiro fuma. Então ela é fumante passiva, né? E que isso é importante também. Quer dizer, ser fumante passiva ao lado do marido que fica fumando maconha também é de risco, não é? Também é de risco. Maconha ou cigarro comum, né? Acaba sendo de risco. Porque, no final das contas, você está exposta, não do mesmo jeito, mas quase do mesmo jeito, né? A depender da proximidade, realmente quase do mesmo jeito. Eu escrevi, discuti outro dia um artigo com os meus residentes, até falei aqui num post, que ninguém lembra que homem também tem depressão pós-parto. E que após o parto da mulher, o número de homens que tem depressão é muito alto. Né? Ninguém lembra disso, mas homem também tem depressão pós-parto? Também tem. E é interessante porque quando a mulher tem depressão pós-parto, quando a mulher está deprimida, existe uma chance muito grande do marido estar deprimido também. É como se houvesse uma contaminação, digamos assim, do estado afetivo. É muito frequente haver o casal deprimido. Tá? Mas existe também um pico de incidência de depressão durante o pós-parto nos homens.
Que eu acho que também tem a ver, né? Se é desafio para a mulher, né? Cuidar de um bebê, cuidar de um filho, educar um filho, vai ser um desafio também para um homem, né? Que vai ter uma série de preocupações, né? Mais tipicamente masculinas, são desafios diferentes, vamos colocar assim, no entanto, não menos relevantes, o que faz com que a gente tenha realmente uma taxa de depressão pós-parto nos homens. Isso tem sido muito estudado com o pessoal da Austrália, mostrando lá na Austrália, por exemplo, a taxa de depressão pós-parto nos homens é quase tão alta quanto nas mulheres. Não é nada desprezível. Eu estava vendo fatores que podem fazer com que um jovem pai entre em depressão. Quer dizer, até isso, quer dizer, falta de apoio emocional, privação de sono. Ele é muito jovem, ele teme assumir o papel de pai, né? Agora, em mulher, né? Mulher, a gente fala como psiquiatra e todo mundo acha que a gente esquece das questões sociais e pessoais. Uma depressão na mulher também é maior em mulheres que têm determinadas características emocionais, que têm questões com marido, com mãe. Além das questões biológicas, o que é importante quando a gente olha para uma mulher com risco de ter depressão pós-parto? Essa pergunta foi muito importante, né? Que aí você fala do marido. Quando a mulher tem um marido e quando o marido é parceiro, né? Porque existe um fator de risco muito grande para a depressão pós-parto, que é ela não ter essa percepção de suporte, seja do parceiro, que o parceiro abandonou ao longo da gravidez, que é uma coisa relativamente frequente, seja porque, tá, que eu fiz uma pesquisa também aqui no Recife, há uns 10 anos atrás, eu estava querendo observar a taxa de transtorno do estresse pós-traumático no pós-parto. E aí eu fui checar, né? Deu aí uma taxa de, não me lembro, acho que foi 3%, foi 5%, não me lembro. Mas eu fui procurar saber assim, o que foi que causou aquele trauma, qual foi o fator traumático. Eu pensava que tinha a ver com a violência urbana, porque foi uma época que o Recife estava muito violento, há 10, 12 anos atrás. Foi um engano meu, Taki. O que mais leva a transtorno de estresse pós-traumático na mulher no pós-parto é violência por parceiro íntimo durante a gravidez. Foram inúmeros os relatos lamentáveis de mulheres que eram violentadas, esmurradas, os parceiros esmurravam as mulheres na barriga, chutavam as mulheres na barriga, isso deixando elas muito aflitas com a possibilidade não só do dano físico causado a elas, mas o dano físico causado aos próprios bebês, né? Fazendo com que assim a gente ficasse realmente muito impressionado. E muito impressionado também com o que elas relatavam de uma assistência durante o parto pela equipe de saúde, que era uma assistência inadequada, né? Uma assistência que fazia com que ela se sentisse desprotegida, desamparada. Tá? Então, perceba que essa sensação de amparo Eu acho que deu uma cortada aí no seu. Deu uma cortada, mas agora estou ouvindo você. Pode falar. Tá. Tá. E assim, a gente sabe que um dos maiores desafios da mulher é o seguinte, tá? Quando a mulher tinha um parto, que nós vivíamos em tempos de caçador-coletor, que era uma comunidade de 100 pessoas, 120 pessoas, você perceba que ela dividia esses cuidados com o filho dela com outras tantas pessoas. O ser humano, a mulher, é talvez a única criatura, o único animal, né? Vamos chamar animal, que precisa de uma outra pessoa para que o bebê nasça. Você tem uma ideia, porque a chimpanzé, por exemplo, né? Ela tem um canal ali, que pode fazer com que o bebê passe sem dificuldade, fazendo com que a chimpanzé, por exemplo, ela tenha seu filho sozinha. Ela prefere a solidão, ela prefere ficar sozinha na hora de ter seu filho do que ter a companhia de alguém. No caso da mulher, ela precisa da parteira, ela precisa da companhia de alguém para que seu bebê nasça. E ela precisa da companhia de outras pessoas para ajudar nos cuidados com o bebê depois que ele nasce.
Perceba que nessa nossa sociedade atual, a gente tem um grande desafio, que, às vezes, para ela ter acesso à mãe dela, que podia ajudá-la nos cuidados com o bebê, a mãe dela está distante quilômetros, né? A irmã dela está distante quilômetros. E muitas mulheres estão passando pelo pós-parto sozinhas, sem o amparo do parceiro, eventualmente o parceiro até violento, sem o amparo da família e, às vezes, sem o amparo da comunidade. Porque cada um tem suas coisas a fazer. E esse é um fator de risco enorme. Essas mulheres que estão sozinhas, elas precisam receber um suporte de alguma maneira, né? Precisam ser identificadas ali ao longo da gravidez para que elas possam, durante o pós-parto, receber esse suporte, seja de uma equipe de saúde, seja da comunidade, seja de quem quer que se compadeça das situações dessas mulheres. Eu acho que é por aí. Não sei se respondi a sua pergunta. Claro. E o ser humano, né? A gente fala, o homem o ser humano é o bicho que tem uma gravidez mais longa, né? 9 meses. E quando o filhote nasce, ele não consegue sobreviver sozinho, sem a mãe. Quer dizer, o papel é extenso e muito importante da mãe, né? Nós somos uma espécie que não consegue prescindir da mãe e que tem uma gravidez muito mais longa que os outros animais, não é isso? Isso, o canal estreito que faz com que o cérebro ainda nasça imaturo, né? Então, o desenvolvimento cerebral ele vai ocorrer fora da barriga da mãe, né? E aí, consequentemente, ele vai depender da mãe ou da comunidade, né? Para absolutamente tudo, né? Para se alimentar, para poder fazer higiene, qualquer coisa que seja. A gente sabe que tem alguns mamíferos que já nascem e eles já vão procurando alimentos sozinhos, né? Com suas próprias pernas, né? Uhum. O ser humano não, ele demora aí pelo menos alguns anos para ter autonomia. Nos tempos de hoje, tá, tem demorado décadas para ter autonomia, né? Se a gente pensa na sociedade atual, da maneira como ela A está adolescência conformada, vai até os 40 hoje, não é, Mauri? tem se prolongado, viu? Não Tem é? se prolongado. É. Pelo menos a gente tem uma Escuta, perspectiva vamos de que essa geração vai viver até os 120, né? Então pode se dar o direito de prolongar um pouquinho a adolescência. Tá certo. Vamos fazer algumas perguntas meio assim, de resposta rápida, porque eu acho que tem muita gente querendo saber. Existe diferença entre depressão é mais frequente em parto normal ou parto cesárea? Em toda a literatura que a gente observa, se não for cesárea eletiva, se for cesárea de urgência, a frequência maior vai ser de depressão relacionada à cesárea. Tá? Agora, tem um dado importante. Muitas mulheres fazem o chamado plano de parto. E nesse plano de parto, geralmente envolve o parto normal, o parto transpelviano, né? Quando esse plano de parto, ele por alguma razão tem que ser mudado para uma cesariana, existe não só o fator cesariana, mas existe a frustração de não ter o seu plano de parto sendo executado. Isso tem relação com depressão pós-parto. O plano de parto que não deu certo, mas, sobretudo, essa coisa chamada perfeccionismo. O perfeccionismo é inimigo da saúde mental materna, tá? Quanto mais perfeccionista ela for, maior a chance que ela tem de ter transtornos de ansiedade e transtorno depressivo durante o pós-parto. Uhum. Porque, olha, ter Tanto filho que é a você gente, traçar com previsível, né? tanto que a gente pega aluno e residente quando faz prova, perguntando assim, qual é o transtorno psiquiátrico mais frequente em gente perfeccionista, gente que tem personalidade obsessiva rígida? Os caras, toque. Não, é depressão que é mais frequente nos perfeccionistas, né? Se Exatamente. aquela moça teve uma depressão num parto, no primeiro parto, ela tem maior chance e ela terá uma depressão no segundo e no terceiro parto? Certamente ela tem uma chance maior de ter uma depressão no segundo e no terceiro parto. Certamente. Não é que ela vá ter, mas ela tem uma chance realmente muito maior.
fazendo com que a gente procure, inclusive, fazer uma prevenção, né, desses quadros Isso. depressivos. Quando ela tem um parto, vale muito a pena a gente pensar em fatores de prevenção. Então, você podia responder duas coisas juntas. Os sintomas de depressão fora do parto, ou fora da gravidez ou do pós-parto, e dentro da gravidez e do pós-parto, são iguais? E você trabalha muito com isso, que eu vou te perguntar agora. O que a gente pode fazer de uma maneira preventiva para reduzir o risco de transtornos psiquiátricos durante a gravidez e no pós-parto? Muito bem. Olha, existem no seu âmago, a depressão durante o pós-parto e a depressão fora do pós-parto são iguais, em termos de sintomatologia. No entanto, alguns sintomas eles são mais proeminentes na depressão perinatal. Quais são eles? Sobretudo, sintomas obsessivos. Então, são pensamentos que a mulher fica tentando o tempo todo evitar e não consegue. Ela fica tentando afastar a cabeça, mas ela não consegue. E muitas vezes ela não verbaliza isso, porque ela fica com vergonha. Como são pensamentos que ela considera que são inadequados, e até pensamentos que inadequados em relação ao próprio bebê, elas procuram não falar e sofrem sozinhas. Muitas vezes até se afastam dos bebês com medo dos próprios pensamentos. Outra coisa que aparece muito é o sentimento de culpa. É muito marcante na depressão pós-parto, tá? Mais marcante do que fora do pós-parto. Até por aquelas questões que a gente estava falando, né? A mulher se sentir que não deveria estar se sentindo daquela forma. Ela deveria estar sentindo amor pelo bebê dela. Ela deveria estar sentindo aquele vínculo. E, de repente, ela percebe uma certa indiferença. Então, ela se incomoda muito com isso. E um componente ansioso que é muito, muito proeminente. Então, depressão pós-parto sem ansiedade, eu não me lembro de ter visto. Porque, geralmente, as mulheres ficam excessivamente preocupadas. E, muitas vezes, essa ansiedade se manifesta também no corpo, com uma inquietude. Tá? É muito frequente depressão pós-parto com inquietação psicomotora. São as diferenças mais marcantes, tá certo? A segunda pergunta, tem como prevenir? Existem alguns programas que são programas muito bem elaborados, né? Realizados por pesquisadores, que são programas que podem ser realizados em unidades de saúde da família, por exemplo, né? Em unidades de cuidados especializados em hospitais. E, geralmente, esses programas, as mulheres gostam quando tem, assim, a possibilidade de elas dividirem experiências com outras mulheres. Né? Como é que você faz para cuidar do bebê? Como foi que você sentiu isso em relação ao parto? Também com a chamada experiência de normalização. Porque a mulher experimenta uma série de pensamentos durante a gravidez e o pós-parto, e de repente, quando ela percebe que outras mulheres têm também esses mesmos pensamentos, ela se sente menos incomum. Tá certo? Também, a gente assegurar um suporte emocional, desenvolvimento de relacionamentos. Lembrem que a percepção de amparo social familiar é um dos maiores protetores contra a depressão pós-parto. Também, a participação do parceiro e dos familiares nesses programas, né? Informações e conselhos sobre cuidados, como é que ela pode trocar fralda, como é que ela pode dar de mamar, o que é normal, o que não é normal em termos de choro do bebê, como é que ela pode acalmar o bebê, que parecem coisas simples, mas se isso é ensinado para ela, isso diminui o impacto do estresse depois. Também, informações realistas sobre maternidade. A gente falou de perfeccionismo aqui, não existe mãe perfeita, existe mãe boa. Muitas, inúmeras mães boas. Agora, nenhuma mãe perfeita, tá certo? E se ela for perfeita demais, depois o filho coloca defeito achando que ela está perfeitinha demais. Então, assim, não existe mãe perfeita. E a mulher tem que se conscientizar disso. Ela não vai conseguir fazer tudo o que ela planejou. Ela não vai conseguir fazer tudo da maneira mais adequada, porque, eventualmente, uma coisa ou outra vai falhar. Né? E também alguns programas que ajudam ela a ter habilidades no lidar com o parceiro e, por incrível que pareça, muitas mulheres pedem isso, no lidar com a sogra, né? Que muitas vezes causa um certo tumulto dentro de casa. Pedem com muita frequência. Com muita frequência. A questão da pobreza, a sensação de que você não tem suporte social, suporte econômico. A pobreza te traz também maiores dificuldades de fazer pré-natal, né? Essa é uma questão social importante, não é?
Importantíssima, importantíssima, porque aí já entra o fator econômico, né? Então, como é que eu vou poder cuidar do meu filho, não só em termos práticos, né, do braçal, mas como é que eu vou poder cuidar do meu filho em termos muito mais que operacionais, em termos de como é que eu vou alimentá-lo, como é que eu vou arranjar um lugar seguro para ele morar, né? Como é que eu vou arranjar uma escola depois para que seja adequada para ele poder se desenvolver. Então, certamente o fator socioeconômico pesa de maneira fundamental. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, uma situação social absurda que uma menina de 10 anos foi estuprada, né? Estava grávida e eu ia dizer ministra, mas nem esse título não lhe cabe, mas isso serviu para falar de uma coisa que é abuso sexual, abuso de adolescentes e crianças, etc., que acabam tendo gravidez muito precoce, né? Isso. Essa é uma área terrível, né? Essa é uma área que adolescente, mãe muito jovem, criança, grávida. Como é que você lida com isso? Quer dizer, o que você pensa disso? A gente fez uma pesquisa também aqui no Recife, tá? Também acho que foi há uns 10 anos atrás, junto com, você deve conhecer a professora Kátia Petribu, e nessa Claro. pesquisa a gente adolescentes puérperas. E a gente viu uma taxa de depressão pós-parto assim, consideravelmente maior do que do que as puérperas que não eram adolescentes. E aí veja, o que é que acontece? Quando uma menina adolescente engravida, ela não só vai ter quase certo com uma falta de suporte do parceiro, que geralmente é uma menina que não está com um relacionamento estável, não está casada, como também ela muitas vezes tem uma rejeição por parte dos pais. Então, aqueles Uhum. pais que até poderiam ampará-la e tudo mais, estão irritados, estão muito aborrecidos com elas. Então, ela vai ter uma rejeição dos parceiros, do parceiro, ela vai ter uma rejeição dos pais, e ela vai ter também uma percepção de como é que vai ser meu futuro agora? Né? Como é que vai ser minha perspectiva de estudo, uma perspectiva de entrar no mercado de trabalho, né? Minha perspectiva de encontrar um outro parceiro eventualmente, né? Já tendo filhos. Então você percebe que tem toda uma complicação relacionada à gravidez na adolescência que vai interferir de maneira muito significativa no curso de vida de desenvolvimento dessa menina nessa sociedade contemporânea que a gente vive. E você tocou num outro ponto importante, que é abuso sexual. Menino sofre abuso sexual também, homens sofrem abuso sexual. Mas homem não engravida em decorrência do abuso sexual. Isso, particularmente, é muito peculiar e muito sofrido para as mulheres. Né? Porque o abuso sexual, com muita frequência, é vivido como um evento traumático. E aí você acabar engravidando é como se o evento traumático tivesse presentificado o tempo todo naquela gravidez. Né? É algo que realmente requer. Aquela que lembra do abuso o tempo todo, né? Pois é algo assim, em termos psicodinâmicos, né, em termos psicológicos, é algo extremamente delicado. É muitíssimo particular. Meu amigo, eu sei que. Escuta, você não vai tocar um jazz aí para nós? Você não vai pegar o seu sax aí e dar uma palhinha para nós? Cara, você sabe que eu conversei com minha mulher, você me fez essa sugestão para o WhatsApp, né? E aí eu conversei com minha mulher, aí ela me inibiu logo, ela disse, olha, deixa de ser exibido, não vai fazer isso não. Mas eu prometo que mando Então, para você no privado. cortou? Ela cortou imediatamente. Ela já acha que eu sou exibido por natureza, assim. Eu tenho uma É? avaliação preconcebida que eu sou exibido demais. Se eu for Isso tocar é- sax aqui, eu estou ferrado. Então, escuta, você que me dá a honra de sempre ser convidado nos seus congressos, agora que a gente está começando a ter congresso presencial, você pode me convidar para o seu próximo congresso em Recife, e aí você vai fazer um sarau tocando sax Ah, aí para todo mundo. tá prometido. Meu Hã? filho toca piano. De vez em quando a gente faz uma dupla aqui.
ele no piano e no saxofone, você vai estar presente aqui na minha casa, escutando isso. Que idade tem seu filho? Você é muito menino. Que idade ele tem? Eu já tenho filho de 18 anos. Tenho um filho de Oh, 18 mas você, e 15 anos. você disfarça bem. Amore, eu vou te largar agora, mas escuta, eu provavelmente deixei de te perguntar alguma coisa. Você vai falar assim, cara, isso é importante. As pessoas precisam ouvir isso de mim. Tem um negócio importante antes da gente desligar. Tem algo que você fala assim, olha, você não me perguntou isso, eu quero falar disso. Falamos de remédio durante a gravidez, mas realmente não falamos durante o pós-parto, né? A mulher, ela pode amamentar enquanto ela está usando remédio, né? Pode. Os antidepressivos, por exemplo, em geral, são considerados seguros durante a lactação. A rigor, não tem nenhum antidepressivo que seja contraindicado na lactação. Tem alguns que são mais seguros, né? E a gente conversa, obviamente, a mulher tem que conversar com o seu psiquiatra para saber quais são aqueles que são mais seguros, mas nenhum necessariamente é contraindicado. E por que é que eu insisto nessa coisa do tratamento, né? Não só antidepressivo, não só psicofármaco, mas também psicoterapia, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Embora haja uma dificuldade operacional na psicoterapia durante o pós-parto. Você imagina, a mulher tem que ir toda semana para o psicólogo, para o terapeuta. Isso do ponto de vista operacional para uma mulher que está em privação de sono, que está cansada, que está tendo que cuidar dos filhos, às vezes não tem ninguém que ela possa deixar os filhos, às vezes é difícil a psicoterapia. Mas, enfim, quando ela pode fazer isso, seria de extrema utilidade, tanto psicoterapia quanto psicofármaco, para tratar esses transtornos durante a gravidez e o pós-parto, para que a gente entregue, dê essa condição. Tanta coisa a gente exige, né, Taki, dessa mãe. Então, que a gente observe exatamente aquelas que estão com mais dificuldade, aquelas que precisam de mais atenção de nossa parte, para que a gente entregue essa condição. Porque tem uma frase de Sarah Hale que diz o seguinte: nenhuma influência é tão poderosa quanto aquela da mãe. Então, para que isso se forme, um laço durante aí essa fase tem que ser reforçado, né? Ralph Emerson, né, que é um filósofo importante, dizia: os homens são o que as mães fazem deles. E eu vou estender aqui uma música que eu disse a você que eu gosto muito, que eu acho de uma sensibilidade incrível de Roberto Carlos, que ele fez para a mãe dele, Lady Laura, né? Onde ele diz o seguinte: toda vez que eu te abraço e te beijo, sem nada dizer, você diz tudo o que eu preciso escutar de você. Que fala dessa empatia da mãe, né? O quanto a mãe ela pode ser um colo confortador que vai perdurar pela vida inteira, desde que durante a gravidez, durante o pós-parto, ela tenha tido essa condição, né? De se aproximar do seu filho, de criar esse vínculo afetivo que vai perdurar por toda a vida. Tem um poeta aí de São Paulo, chama Caio Bron Dias, eu acho, que é o nome dele, que ele diz o seguinte: nem um laço, nem uma cicatriz. Poxa, eu esqueci como é que é a frase, mas ele fala de uma cicatriz que dá. A cicatriz que deixa as melhores lembranças é o umbigo, porque me lembra que eu tive ligado a alguém de uma forma que eu nunca mais estarei. Para que uma pessoa chegue aos 20 e tantos anos de idade escrevendo uma poesia assim, a gente nota que esse laço, né, esse cordão que existiu entre a mãe e o filho perdurou em forma de afeto. Então, para que isso realmente se concretize, esse afeto ser tão concreto quanto um cordão umbilical, essa mulher tem que estar bem psiquicamente. Então, todos nós, psiquiatras, psicólogos, e nós como sociedade, precisamos ajudar essa mulher a cumprir com o seu papel tão bonito, que é esse papel de mãe. Ó, primeiro eu vou fazer uma brincadeira para me despedir de você, depois eu vou falar sério. A hora que eu for a Recife, eu quero ouvir você tocar no sax Lady Laura. Tá? Opa, tá Que certo. gosta. Tá topado, combinado. Assim, meu amigo, eu acho que você deu um show e o nosso temor como médicos é às vezes falar mediquês, né? Falar uma coisa complicada, mas acho que foi muito legal. Você abordou questões do preconceito que as pessoas têm, tá? Então, eu fico muito honrado de ser seu amigo e de aprender com você toda vez que a gente se encontra. A honra é toda minha. E vou ficar torcendo agora para que a gente tenha uma oportunidade para você vir aqui
para eu tocar meu saxofone especialmente para você. Tá bom. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo. Olha, você trouxe um monte de gente aí te assistindo. Uma boa noite. Boa noite, pessoal.